É com muita gratidão no nosso coração, é com muita alegria que nós vamos com reverência fazer a leitura da palavra do Senhor, que está no livro de Gênesis, capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 21, com o tema Agar no deserto. Diz assim a palavra do Senhor, palavra da salvação. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dara à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disse, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Oremos. Senhor, graças nós te damos pelo teu imenso amor que nos alcançou em Cristo Jesus. Nós queremos te glorificar, queremos exaltar o teu santo nome, dizer obrigada pela tua presença neste lugar, obrigada pelas nossas vidas, obrigado a Deus pela tua graça que nos trouxe aqui hoje, pela tua graça que nos sustenta, que nos levanta quando estamos caídos, que alimenta a nossa fé, que nutre a nossa esperança. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Nessa noite, ó Deus, sela a tua palavra em nossos corações. Nos dê a graça da verdade, Pai. Aonde nós estivermos errados, nos mostra a verdade. Nos dê a graça de uma fé verdadeira. Nos dê a graça de um coração fiel, Senhor. Oh, Senhor, que nós possamos ver claramente a Tua vontade nas nossas vidas. E depois que pudermos ver, Senhor, através da Tua graça e do poder do Teu Espírito Santo que habita em nós, nos dê força, coragem e fé para seguirmos os Teus caminhos, Pai. Essa é a nossa oração, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou aqui hoje fechando um mês que começou com as nossas irmãs, né? Com a Fabíola e com a Leila, né? A Fabíola pregou sobre Ruth e Noemi, né? No mês da família, né? E a Leila pregou que nós somos ungidos para pregar o Evangelho, né? E falou das nossas responsabilidades. Então hoje eu estou fechando, né, no grupo das meninas, né? Eu estou fechando hoje, trazendo um tema para as irmãs, para os irmãos. É Agar, né? Eu vou falar sobre Agar. Repita comigo, Agar. E atrás de Agar, o que eu quero trazer hoje é uma mensagem de esperança para os nossos corações. Lembrando que quando nós temos adversidades, né? O Senhor transforma as nossas adversidades em bênçãos. Repita comigo, o Senhor transforma as minhas adversidades em bênçãos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele tem poder.
Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama com amor eterno. Glória a Deus por isso. A minha oração é que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, cheios de esperança, alegres, né? Dispostos a continuarmos amanhã, a ficarmos bem, cumprir as nossas obrigações, né? Aquilo que Deus tem para nós. Então, eu tenho para dizer para os irmãos, é que a partir da vida de Agar, nós vamos examinar algumas situações críticas que Agar enfrentou na vida dela. E aprender lições que nos ajudarão a prevalecer em circunstâncias semelhantes àquelas que Agar passou, sabendo que o Eterno, que o nosso Deus, dispõe de recursos ilimitados para me socorrer e para te socorrer. Repita comigo: Deus, o Eterno, tem recursos ilimitados para me socorrer. Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender, amém? E nós vamos guardar, e depois nós vamos praticar, viver, com toda a sabedoria que vem do alto. Há determinados cargos ou atribuições que nos trazem à mente um padrão pré-estabelecido quanto às pessoas que exercem. Por exemplo, esperamos que elas sejam compatíveis com a posição que elas ocupam. Cada um de nós, né? Nós temos um cargo e as pessoas esperam que a gente seja compatível com aquilo que nós ocupamos. Por exemplo, quero lhe apresentar a fulano. Aí eu vou dizer para você: olha, fulano, Neuma, a Neuma está nos visitando hoje. Fulano, ele é dirigente de louvor, né? O Ari, por exemplo. Quando ouvimos essa apresentação, nos enchemos de expectativa com respeito a essa pessoa. Logo pensamos: eu quero morar na casa desse homem para aprender o que é adoração. O mesmo acontece em relação ao pastor da igreja. O mesmo acontece à liderança da igreja de um modo geral. Se um casal nos é apresentado e nos dizem que são líderes de casais de determinada igreja, fazemos na hora uma ideia sobre a vida que aquele casal leva. Vou passar uma semana com eles, vou aprender o que é amar minha mulher, e ela vai saber o que é amar o seu marido. No lar deles tudo deve ser calmaria. Garanto que só tratam de meu docinho. É assim, gente? Os casais aqui da igreja, vocês se tratam assim: oi, meu docinho, oi, meu bem. Às vezes a gente pensa: naquela casa é melzinho para cá, melzinho para lá, tudo é tranquilidade. Lá nunca deve haver respostas rudes, olhares duros ou dificuldades de adaptação com esse casal. Eu quero ir lá nessa casa, eu quero visitar esse casal, eu quero aprender com eles como é viver uma vida conjugal, uma vida de casal. Abraão, meus irmãos, é o único homem da Bíblia que foi chamado amigo de Deus. Repita comigo: amigo de Deus. Ao ler essa frase, também criamos expectativas com relação ao nosso irmão, ao nosso pai Abraão, o pai da fé. Então, pensamos: eu vou visitar Abraão, vou à tenda de Abraão, quero ficar lá pelo menos uma semana na tenda de Abraão, eu vou aprender a ser amigo de Deus. Vocês querem visitar a tenda de Abraão? Para descobrir como é ser amigo de Deus? Fala isso para o Senhor nessa noite. Mas acontece que hoje não é um bom dia para visitar Abraão. Repita comigo: hoje não é um bom dia para visitar a tenda de Abraão. Como lemos na passagem de Gênesis, o tempo fechou por lá. O tempo fechou na tenda de Abraão. A irmã Sara, que poderia muito bem ser a líder de intercessão de qualquer igreja, está furiosa, meus irmãos. A expressão do rosto dela dá até medo. Ela se encontra à porta com o dedo levantado, apontando para fora, apontando para o deserto, dizendo para sua serva: fora, sua intrusa. E Abraão está lá, viu, Raquel? Abraão está lá,
no meio de uma crise, Raquel, lá na tenda dele. O amigo de Deus está passando por uma crise na tenda dele, sem saber o que está acontecendo dentro da própria casa. Ele pode estar pensando em como Sara pode ser tão insensível em relação a Ismael e a mãe dele. A ideia não fora dela mesmo, está pensando Abraão. Por que ela que me mandou dormir com a empregada? E agora, Abraão? Abraão está pálido, está lá na tenda. Foi o plano da Sara que ele dormisse com a empregada, com a escrava. Mas Deus, sempre fiel, socorre Abraão. Abraão, Deus disse: deixa comigo, meu filho, vou resolver tudo para você. Você é meu amigo, eu sou seu amigo, Deus vai resolver tudo. Agora vamos imaginar a cena. O Jornal Nacional ia gostar disso, amém? Imagina a cena no Jornal Nacional. A notícia que iria correr seria esta: mulher do amigo de Deus põe para fora a empregada e o filho que ela teve com o patrão. Menino é condenado à morte pelo pai crente. Se nós trouxéssemos essa notícia lá da tenda de Abraão para os nossos dias, seria mais ou menos assim: o menino foi condenado à morte pelo pai crente, foi mandado para o deserto com um potinho de água, um pão, está condenado. O pai é crente, é Abraão. Tá, Jornal Nacional lá daquele tempo, amém? Ia ser uma manchete tanto. Essa manchete não estaria errada. Mandar Ismael e a mãe para o deserto com apenas um odre de água e um pão, como nós lemos. A morte é prevista, a morte é anunciada, a morte é certa. E tudo isso acontece por causa de uma briga de crianças. Possivelmente Isaac naquele tempo teria 5 anos. Ele ainda mamava no peito com 5 anos naquele tempo, como era costume naqueles dias. Ismael tem mais ou menos nesse contexto 12 anos. Ismael tem. E um dia os dois irmãos brigam. Ismael e Isaac, sabe, né? Como é que é briga de filho? Vocês sabem, né? Como é que é. Então os dois brigam e Agar tem que ir embora com seu filho. Se a cena fosse filmada hoje, nos nossos dias, essa cena fosse filmada, nós veríamos indo embora uma moça morena. Agar era morena, né? Talvez com seus 27, 28 anos, mais ou menos a idade de Agar, envolta num manto, né? Levando um menino de 12 anos, que era a idade de Ismael, né? Pela sua mão. Aí ela estaria levando um odre, um canil feito de pele de animal, todos nós sabemos, e água e pão. Essa seria a cena, amém? Deu para imaginar? Então, nesse momento, nós percebemos a primeira bênção na vida de Agar. Nós percebemos a primeira bênção na vida de Agar, na sua adversidade. Agar foi expulsa, mas em compensação, agora ela está livre. Repita comigo: livre. Não é mais escrava. Agar está com o pé na estrada. A primeira bênção na vida de Agar é que ela deixa de ser escrava e passa a ser livre. Agar vai vagando, Agar vai andando no deserto de Berseba. O pão e a água acabaram. Quem é mãe sabe que Agar tinha parado de tomar água havia muito tempo. Ela apenas molhava seus lábios que estavam secos e inchados. Agar já não come, ela é mãe, e mãe é assim. Mãe deixa de comer para dar ao filho. Deixa de comprar um sapato para dar um sapato para a filha. Mãe é assim. Mãe deixa de beber água para a água não faltar para o filho. Quem é mãe sabe. Abre mão das coisas para que os filhos não tenham que ser privados delas. Mãe é assim. Antes de acabar tudo para Ismael, já acabara tudo para Agar. Você já passou por isso? Está acabando a comida e você não tem nada para pôr na sua mesa? Você já passou por isso? Quando você não tem como suprir as necessidades da sua família e você abre mão daquilo que você tem para você, para dar para os seus filhos, para os seus familiares. Você sabe do que eu estou falando.
Você já deve ter passado por algo parecido. Talvez quando a água acabou, Agar apanhou o resto de sua saliva para passar na boca do filho, que já estava com os lábios inchados, estourados por causa do calor do deserto. O texto conta que ela colocou o menino a uma distância de um tiro de arco, significa 90 metros, atrás de um arbusto, e Agar foi chorar. O choro de Agar encheu o deserto. O choro de Agar encheu o deserto. Imagina uma mãe que coloca o filho numa distância para não ver ele morrer. Ela colocou ele lá no arbusto para não assistir a cena trágica, e ela chora, e o choro dela lava aquele deserto. Agar chorou por todos os que veem seus planos falindo. Ela chorou por todos os que têm grandes desafios e poucos recursos. Agar chorou, ela chorou por mim e por você. E em resposta a essas lágrimas, apareceu-lhe um anjo do Senhor, diz a palavra que nós lemos. Estudiosos acreditam que esse anjo do Senhor é uma teofonia, é uma manifestação. Teofonia é uma manifestação no Antigo Testamento da segunda pessoa da Trindade, o Criador e dono de todas as coisas, o Senhor Jesus, amém? Eles acreditam que é isso. Ele chega e faz uma pergunta. O que ele pergunta para Agar? Agar, o que é que você tem? Foi a pergunta que o anjo fez, não foi? Agar, o que é que você tem? Meus irmãos, a situação está horrível, né? Ela poderia responder, não é? Vamos pôr um Agar aqui nos nossos tempos, né? A situação está horrível. Eu estou morta de fome e de sede, meus lábios estão inchados, o menino lá atrás do arbusto morre e não morre, e ainda vem perguntar o que é que eu tenho, Senhor? Ela poderia perguntar, nós poderíamos, não é? É bem a nossa natureza fazer esse tipo de pergunta. Alguém faz uma pergunta óbvia naquelas ocasiões em que você está passando por grandes dificuldades. Como você se sente? Você está vendo que eu estou passando dificuldades, que eu estou tendo dificuldade no trabalho, em casa, com a saúde financeira, e você pergunta, olha, Viviane, o que é que você tem? Dá vontade de te morder, não dá? Vontade de pegar. É assim que a gente se sente. Qual é a resposta que às vezes nós damos? Nós ficamos nervosos com essas perguntas. Quando a pessoa pergunta como nós estamos, né? O que a gente tem, nós estamos passando por tantas coisas. E na verdade, como as meninas lembraram aqui, às vezes a pessoa não quer nem ouvir, né? Como é que você está. Só quer que você dê aquela resposta natural. Está tudo bem. A pessoa não quer ouvir, na verdade. Não foi isso que as meninas lembraram aqui? Não quer lembrar. Não sei se foi a Leila ou se foi a Fabio. Foi uma das duas, não é? Então... Mas a palavra diz que Deus não é assim. Ele não pergunta isso para mim, para você, para nos machucar. Ele não faz esse tipo. Ele não perguntou para Agar o que ela tinha para machucar Agar. Deus não faz isso conosco. Ele não vai quebrar o que já está quebrado. Deus não vai ferir o que já está ferido. Quando Deus pergunta, é porque Ele sabe que há certas horas em que nós precisamos de uma pergunta óbvia para romper o último choro. Foi isso que aconteceu com Agar. Ela rompeu em choro. A segunda bênção na adversidade de Agar é que o Senhor ouve o choro do menino. Agar estava passando por dificuldades, ela estava vendo o filho morrer, mas Deus ouve o choro do menino. E o Senhor diz para Agar: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Onde você o deixou? Gênesis capítulo 21, versículo 17. Deus ouve de onde nós estamos. Repita comigo: Deus me ouve de onde eu estou. Quando os recursos acabam e tudo vai se complicando, creia, meus irmãos, Deus ouve a nossa voz, Deus ouve a nossa oração,
aonde nós estamos. Deus consegue ver o nosso choro, Deus consegue ouvir o nosso gemido de tristeza, de angústia. Muitas vezes o que precisamos não é mudar de lugar, e sim ter uma nova visão. Muitas vezes nós precisamos ter os nossos olhos abertos. O poço estava lá, mas Agar não o havia visto, por causa da dor. O poço estava lá, ela estava sofrendo, não conseguia ver. Quando nós passamos por momentos difíceis, de profunda dor, nós não conseguimos ver as coisas direito, não conseguimos ter perspectivas, não conseguimos raciocinar, não conseguimos enxergar o que está do nosso lado. O poço estava lá, ninguém sabe explicar. Constantemente eu sei que Deus criou esse poço estava lá. Eu não entendo, você não entende, mas constantemente nós devemos orar assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o meu poço. Repita comigo: Senhor, abra os meus olhos para que eu consiga ver o meu poço. Deus tem um poço que é seu, um poço que é meu e de ninguém mais. Tire os olhos do poço alheio, amém? E peça a Deus que Ele mostre o que Ele te deu, mostre o que é seu. Se Ele não abrir os meus olhos, se Ele não abrir os seus olhos, você vai ficar só olhando o que é dos outros e murmurando. Se Ele não abrir os meus olhos, eu só vou ficar olhando o que é dos outros e vou ficar murmurando. Fulano tem e eu não tenho. O carro dele é assim, mas o meu é assim. A casa dele é assim, a minha casa é assim. Deus quer isso de você? Deus quer isso de mim? Não. Deus nos quer com um coração contente com aquilo que nós temos, porque foi Ele quem nos deu, é Ele quem nos dá e vai continuar dando, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Deus dá uma palavra, Deus dá uma nova visão e nos faz uma promessa: porque eu farei dele um grande povo, é o que ele diz em Gênesis 21, 18. A Bíblia diz que Agar ficou naquele lugar. Deus faz uma promessa. Deus está dizendo: olha, eu farei dele um grande povo. Quem era ele? É o filho de Agar. Uma promessa. Uma promessa. E a palavra diz que Agar ficou ali. Há certas épocas na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, seja pastor, seja empresário, seja dono de casa, professora, jovem, líder ou instituições das quais nós participamos, família, escola, igreja, empresa, que os problemas vêm em pacote, amém? Não vem só problema não. Já reparou quando os problemas vêm? Vem o pacote fechado. Sabe o que é pacote fechado? Quando a gente vai viajar, a gente fecha o pacote, não fecha? Eu vou para Porto Seguro, vou visitar tal, né? Pacote fechado para o Nordeste, tal, né? Quando os problemas vêm nas nossas vidas, às vezes vem em pacote fechado. É problema para todo lado. E semelhante ao que aconteceu com Agar. Primeiro, olha o pacote de Agar. Vamos analisar o pacote de Agar para a gente poder pensar no nosso pacote depois, amém? Então tá, vamos abrir o pacote de Agar. Pá, abrimos, tá. Primeiro, foi o desentendimento com Sara. O pacotinho dela começa assim, se desentendendo com Sara. Depois, Abraão e Sara expulsam Agar e o filho dela, Ismael. Expulsão, desentendimento, expulsão. Em seguida, ela enfrenta o deserto e anda sem rumo, e anda sem esperança. Não tem futuro, não tem perspectiva, não tem nada. Andar no deserto não é fácil, andando, sem nada, sem água, sem comida, nada. Depois acaba o pão, depois acaba a água. Você já viu isso acontecer? Há poucos. Há épocas em que nós podemos dizer como o salmista, lá no Salmo 118, versículo 5, que diz assim: em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Folga de quê?
de tribulação. Estou precisando disso, ó Deus. Estou precisando de uma semana santa, sem tribulação, Senhor. Eu estou precisando, meu Deus. Enquanto essa folga não chega, você e eu podemos simplesmente ficar sentados, como diz um poeta brasileiro, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é? Ao invés da gente ficar esperando, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, nós podemos clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha casa. Me dê, Senhor, eu vou além, me dê um ano farto, né? Me dê um ano, Senhor, sem aqueles problemas, né, trágicos, né? Orar, porque Deus é que pode dar folga nas adversidades, folga nas tribulações, e não ficarmos quietos. A primeira ação que nós devemos fazer nas adversidades é orar a Deus. É orar a Deus. É colocar diante de Deus os nossos argumentos. Deus gosta de ouvir os nossos argumentos. Amém? A murmuração, Deus não gosta de ouvir. Olha, fulano é melhor, né? Mas os nossos argumentos: Senhor, tem misericórdia de mim, o Senhor sabe da minha luta, eu tenho tentado, mas não consegui, eu faço força, mas a força não é suficiente, vem me dar então força suficiente para isso. Senhor, lembra daquele tempo que eu passei por isso, agora eu estou passando por isso, Senhor, vem me ajudar, coloca pessoas boas na minha vida, para me erguer, abre as portas, Senhor, argumenta. Isso agrada a Deus. A murmuração não agrada a Deus, mas os argumentos sim. Todos aqueles que argumentaram na Bíblia tiveram suas respostas. Jó, Abraão, todo mundo. José, todo mundo. Amém? Amém. Terceiro lugar, na adversidade de Agar no deserto, Deus não a perde de vista. Repita comigo: na minha adversidade, Deus não me perde de vista. Às vezes na nossa jornada cristã, na nossa caminhada, nós fazemos amizades, mas às vezes nós perdemos as pessoas de vista. Não é verdade? As pessoas seguem em frente, vão casar, vão ter filhos, vão fazer outros cursos, né? E nós então nos perdemos de vista. Mas eu quero lembrar para os irmãos que Deus não nos perde de vista. A situação pode estar cada vez pior, as dificuldades podem se avolumar, quando as coisas forem mal. Lembre-se, meus irmãos, que Deus está no controle das nossas vidas. Amo pregar, falar que Deus está no controle da nossa história, com as rédeas das nossas vidas nas suas poderosas mãos. Acho que eu já preguei isso tantas vezes, eu amo pregar assim, porque é assim que eu me sinto. É como se Deus tivesse realmente com as rédeas da minha história, da minha vida nas suas mãos. Isso me dá uma alegria, uma confiança, uma alegria espontânea, entende? Para continuar, apesar das situações, né? João, o discípulo amado, idoso, solitário, sem amigos, sem irmãos, sem ninguém, estava exilado na ilha de Pátimos por causa da perseguição promovida contra a igreja de Jesus no final do primeiro século. Ele está fraco, João está abatido, além disso traz no coração a preocupação com as 7 igrejas da Ásia. Veja a situação do apóstolo João, já idoso, ele está lá no cantinho dele, preso, exilado, sem amigos, sem irmãos, sem ninguém, sem família. Ele pensa: a igreja de Éfeso perdera o primeiro amor. A igreja de Esmirna tinha a sinagoga de Satanás. A igreja de Pérgamo, a doutrina de Balaão levava o povo à vida de prostituição. Em Tiatira dominava o espírito de Jezabel. Em Sardes tinha nome de quem vivia, mas estava morta. Filadélfia possuía portas abertas, mas possuía pouca força. E a igreja de Laodiceia, rica, orgulhosa, cheia de si, trancara Jesus do lado de fora, a ponto de ele insistir para entrar. Olha a preocupação de João, coitado. Com as responsabilidades, o pacote dele, olha o pacote do apóstolo João lá em Pátimos. Além de estar preso, ele ainda está um pacote de igreja na mente, preocupado com a situação da igreja. Imagine, meus irmãos, o dono da igreja insistindo para entrar na sua própria igreja, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É o que está em Apocalipse 3:20. Nessa situação de profundo abatimento no coração, João viu o quê? O que João viu? Ele viu o Senhor ressuscitado e glorificado.
soberano, em pé, no meio das igrejas, vigiando tudo, comandando tudo, determinando os limites da ação do diabo e do pecado e do mal. João estava com a sua preocupação no coração. João estava com o seu pacote na mente. E o que ele viu? Ele viu Jesus crucificado. Jesus cuidando de tudo, no controle de tudo. Se as coisas, meus irmãos, temporariamente estão indo mal na sua vida, se os escândalos, se a frieza, se a perseguição, se a traição, se a incoerência dos homens nos faz pensar que nada tem mais jeito, nós devemos lembrar de que o Filho do Homem, Jesus Cristo, continua em pé, comandando a história das nações, a história da igreja, a história dos nossos familiares, a história das nossas preciosas vidas. Deus está no controle. A gente olha o Brasil passando pelo que nós estamos passando, isso eu sei que nos entristece, mas o que nós devemos lembrar hoje, nessa hora, que nós devemos primeiro orar, depois lembrar que é Deus que está no controle do nosso país, é Ele quem comanda, é Ele quem fecha as portas, é Ele quem abre as portas, é Ele quem coloca as pessoas no poder, é Ele quem tira, é Ele que exalta as pessoas, é Ele quem humilha as pessoas. Nós não estamos jogados ao acaso, que Deus nos ajude. Agar chorou a dor do coração, Agar chorou a dor do coração, esperando que Deus agisse. Lágrimas, na Bíblia muitas vezes estão associadas à oração que busca o impossível. Todas as vezes que nós vemos as pessoas chorarem na Bíblia, é porque elas estão buscando o impossível. Foi assim com Ana, não foi? Foi assim com Ana? Foi assim com muitos personagens da Bíblia. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. É o que nós aprendemos no Salmo 126, 5 e 6. Vivemos no meio de uma geração de olhos secos. A nossa geração, para a nossa tristeza, é conhecida como a geração dos olhos secos, né? Nós temos de confessar nossa dureza de coração, nossa frieza, o nosso desleixo em buscar o eterno com lágrimas, né? Qual foi a última vez que você viu alguém chorando? Qual foi a última vez que você se viu chorando em oração por causa do povo brasileiro, por causa dos nossos irmãos espalhados pelo mundo, por causa do mundo? Pelos terroristas, né? Que matam milhares de inocentes. Qual foi a última vez que nós choramos pelas crianças que moram nas ruas? Qual foi a última vez que nós choramos pelos presos que lotam os presídios, né? Que lágrimas nós choramos por bilhões de muçulmanos que ainda não conhecem a Cristo? Que lágrimas eu e você choramos? Que lágrimas? Quando foi que derramamos lágrimas de arrependimento pela dureza do meu coração e você pela dureza do seu coração? É urgente levantarmos um grande clamor. Põe lágrimas nos meus olhos, Senhor. Põe lágrimas nos nossos olhos, Senhor. Para que nós possamos chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem, com os perseguidos, com aqueles que não têm os privilégios que nós temos, que não têm casa, que não têm o que comer, que não têm trabalho. Que o Senhor coloque lágrimas nos nossos corações. Irmãos, é importante restaurar as nossas vidas com Deus, restaurar a nossa comunhão com o Senhor, restaurar o altar de Deus em nossas vidas, restaurar a nossa vida de oração, que Deus nos conheça, não como o povo que nos conhece, mas que Deus ouça aonde nós clamarmos, que Deus possa ouvir a nossa voz, que Deus nos veja onde o povo não nos vê, sozinhos no altar, no monte, nas madrugadas, nas vigílias, nos lugares secretos de oração. Ninguém saberá, mas nós estaremos perto de Deus e Ele estará conosco. Um homem, em determinada ocasião, foi apresentado a Jesus. Mestre, queremos te apresentar esse ilustre israelita. E Jesus olhou para ele e disse: eu já te conheço, teu nome é Natanael. Sabe por que Jesus já o conhecia? Ele diz assim: eu te vi orando debaixo da figueira, respondeu Jesus. O Senhor nos vê, o Senhor nos conhece e Ele sempre honrará a nossa fé. Repita comigo: o Senhor sempre honrará a minha fé. Ore pelo impossível na sua vida,
Ore pelo impossível na vida da nossa cidade. Ore pelo impossível na vida do nosso país. Ore pelo impossível no mundo. Ore pelo impossível, porque o Eterno pode fazer do impossível o possível agora mesmo. Basta uma palavra dele. O anjo do Senhor veio falar com Agar, os olhos dela se abriram e o Eterno a apresentou com água. Adapte-se, meus irmãos, nós devemos nos adaptar aos novos tempos. Agar se adaptou. A Bíblia diz que ela habitou em Parã. Ismael foi abandonado por seu pai, mas não foi abandonado por Deus. E com ele estava sua mãe, Agar, mulher guerreira. Agar e Ismael não tem mais a fartura e a riqueza de Abraão para lhes darem a proteção. É um novo tempo na vida de Agar, é um novo tempo na vida de Ismael. Tempo de novos desafios e oportunidades, adaptações, é o processo de ajuste de uma pessoa, de uma família, uma igreja ou uma empresa, a uma nova situação de vida, a um novo ambiente. O deserto de Parã sinalizava um lugar da morte, mas o lugar da morte tornou-se um lugar de vida. Como será que Agar e Ismael conseguiram sobreviver? Eu imagino que aconteceu o seguinte: ela passou a ser dona de um poço, e a história correu atrás por todos os nômades. Todos os nômades souberam que agora tinha um poço no deserto, e a dona era Agar. E as pessoas que atravessavam o deserto de Parã comentavam: há uma mulher que tem um poço. Não era uma cacimba de água parada, e é claro que não era uma miragem, mas certamente um poço de água corrente. Nos sertões do Brasil, de vez em quando uma pessoa encontra o que se chama por lá de um poço Amazonas. É um desses poços que a água não para de jorrar, ainda que fique mais de 7 anos sem chuva. As caravanas que passam no deserto de Parã tinham que comprar água do poço de Agar. Muito bem, troco água por 2 camelos. Muito bem, troco água por comida. Muito bem, Agar está fazendo negócio. E a palavra afirma que ela habitou ali. O que você tem na mão, Agar? Naquele deserto ela tem água. E quem tem água no deserto tem riqueza. Uma cabeça boa Agar tem. Agar tem vontade de vencer. Agar tem a companhia do Eterno. Você sabe, um com Deus é maioria. Eu gosto disso. Eu gosto de Agar. Ela tem sustância, não ficou intimidada e nem se lembrando do tempo de Sara e nem de Sara. Às vezes não rompemos com o passado porque nós ficamos presos às nossas decepções, às nossas frustrações, às traições, o que aconteceu. Adapte-se aos novos tempos. Nós temos que nos adaptar aos novos tempos. Nós temos que nos adaptar ao que está acontecendo agora na nossa cidade, no nosso país. Nos adaptar, não ficarmos presos ao que passou, nos libertar e sermos guerreiros. O crescimento vem do soberano, contudo ele mesmo insiste, por meio das escrituras, observa bem as formigas e aprenda uma profunda lição com elas, é o que diz a palavra em Provérbios 6,6. Irmãos, às vezes seremos empurrados para o deserto, temos que nos renovar, temos que nos redefinir. O Espírito Santo é o nosso aliado na nossa jornada. Peça ajuda ao Senhor para crescer, porque é preciso que eu e você saiamos da nossa zona de conforto. Que Deus abençoe a sua vida. Se você estiver passando pelo deserto, que o Senhor te dê um poço, que o Senhor permita que você veja, que o Senhor te levante, que o Senhor te dê coragem, força, disposição, que o Senhor te dê novos olhares, novas visões, que o Senhor abra as portas para você e que você veja que você é capaz de tudo, porque você tem a companhia de um Deus que é eterno, misericordioso, bondoso, compassivo, justo e nos ama com amor eterno. Que Deus abençoe a sua vida.